O diálogo Eutífron é um dos primeiros diálogos de Platão, escrito no período inicial de sua carreira literária. É composto por 5 partes e apresenta uma discussão entre Sócrates e Eutífron sobre a natureza da piedade e da justiça. Na parte 1, Sócrates e Eutífron encontram-se na Ágora, em Atenas, e começam a conversar. Eutífron informa que está ali para acusar seu próprio pai por homicídio, por ter matado um trabalhador que matou um escravo. Sócrates fica surpreso com a decisão de Eutífron e o questiona sobre o que é a piedade, que leva a pessoa a agir dessa forma. Na parte 2, Eutífron responde à pergunta de Sócrates, dizendo que a piedade é fazer o que é agradável aos deuses. Sócrates questiona Eutífron sobre a natureza da justiça, e Eutífron responde que a justiça é a mesma coisa que a piedade. Sócrates fica insatisfeito com a resposta e pede a Eutífron que lhe dê uma definição melhor da piedade. Na parte 3, Eutífron dá outra definição de piedade, dizendo que ela é a mesma coisa que o que é amado pelos deuses. Sócrates aponta que essa definição é insuficiente, pois os deuses podem discordar entre si sobre o que é amado ou odiado por eles. Sócrates pergunta se algo é piedoso porque é amado pelos deuses, ou se é amado pelos deuses porque é piedoso. Na parte 4, Eutífron responde que algo é piedoso porque é amado pelos deuses. Sócrates apresenta um dilema: ou os deuses amam algo porque é bom, ou algo é bom porque é amado pelos deuses. Se os deuses amam algo porque é bom, então a piedade é determinada por uma medida mais elevada do que os deuses, ou seja, algo é piedoso porque é bom em si mesmo, independentemente da vontade dos deuses. Se algo é bom porque é amado pelos deuses, então a piedade não tem uma definição clara, pois o que é amado pelos deuses pode ser arbitrário ou até mesmo contraditório. Na parte 5, Eutífron fica perplexo diante do dilema proposto por Sócrates e tenta sair da conversa. Sócrates diz que ainda não encontrou uma resposta adequada sobre a natureza da piedade, mas espera que um dia encontre alguém que possa dar uma definição precisa e coerente. A conversa termina com Sócrates indo para o tribunal para enfrentar suas próprias acusações. O diálogo Eutífron é importante por apresentar o método socrático de questionamento e por mostrar a dificuldade de se definir conceitos fundamentais, como a piedade e a justiça. Ele também levanta questões importantes sobre a relação entre a moralidade e a religião, e sobre a autoridade moral dos deuses. O diálogo Eutífron é uma reflexão filosófica sobre a natureza da piedade e da justiça. A conversa entre Sócrates e Eutífron é centrada em torno da questão, o que é a piedade, mas acaba por envolver outras questões filosóficas fundamentais, como a relação entre o bem e o mal, a relação entre a moralidade e a religião, e a relação entre o conhecimento e a virtude. Ao longo do diálogo, Sócrates utiliza o método socrático de questionamento para desafiar as ideias de Eutífron e fazê-lo refletir mais profundamente sobre suas crenças. Ele questiona a definição inicial de Eutífron, que afirma que a piedade é fazer o que é agradável aos deuses, argumentando que isso não é uma definição adequada, já que os deuses podem ter opiniões diferentes sobre o que é justo e correto. Sócrates também faz um questionamento mais amplo sobre a relação entre a piedade e a justiça, argumentando que a piedade não pode ser a mesma coisa que a justiça, como Eutífron afirma. Ele explica que a justiça é uma virtude que tem a ver com a relação entre as pessoas, enquanto a piedade é uma relação entre os homens e os deuses. E, portanto, são duas coisas diferentes. O dilema apresentado por Sócrates na parte 4 é um momento fundamental no diálogo. Ele aponta que, se algo é piedoso porque é amado pelos deuses, então a piedade não pode ser a base da moralidade, já que os deuses podem ter opiniões diferentes sobre o que é pai. O diálogo termina de forma abrupta, deixando em aberto a questão sobre a natureza da piedade. O leitor é deixado com a impressão de que Sócrates ainda não encontrou uma resposta adequada para a questão que ele próprio levantou. No entanto, o diálogo é importante porque ilustra a habilidade de Sócrates em conduzir conversas críticas e desafiadoras, e porque mostra como o método socrático pode ser usado para investigar conceitos fundamentais.